Ah, cervejas raras, lotes limitados. Quando você tem a melhor cerveja do mundo na mão, uma cerveja que já foi eleita algumas vezes a melhor cerveja do mundo, aí você pensa assim, cara, como que eu posso fazer para eu melhorar ainda mais essa cerveja, já que a régua está tão alta? Essa é a história da cervejaria da Huge, que faz a famosa Delirium Tremens e a Delirium Nocturno. Já foi eleita várias vezes a melhor cerveja do mundo, e os caras conseguiram fazer um upgrade na cerveja, envelhecendo ela em barril de whisky, em barril de bourbon da destilaria americana Buffalo Trace. Fica aí no vídeo que a gente vai falar um pouco dessas cervejas e da degustação que a gente fez sobre elas. Antes disso, uma curiosidade sobre as cervejarias belgas como um todo. Durante as duas grandes guerras na Bélgica, Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi super comum os belgas enterrarem os tanques da cervejaria, enterrarem mesmo para esconder do exército inimigo, porque o cobre, os tanques eram de cobre na época, o cobre era a matéria-prima bélica, então você derretia para fazer arma mesmo, para fazer balas e etc. Olha que coisa louca. Terminando a guerra, eles desenterravam e voltavam à atividade normal, algo que aconteceu em vários lugares da Bélgica. Uma outra curiosidade sobre a cervejaria, principalmente dessa aqui, ó, da Delirium Tremens, é que é uma cerveja que você pode degustar ela de duas formas. Isso é bem legal. Você pode degustar ela mais gelada, coisa que os belgas não fazem na maioria dos casos, porque ela mais gelada, ela vai trazer mais notas refrescantes e apesar dos 8,5 de álcool que ela tem, ela vai ser refrescante sim no paladar. Vai trazer as notas que ela tem de frutas amarelas, frutas cítricas, damasco principalmente, pera, notas de pimenta, só que notas mais fechadas. Se você deixar essa cerveja esquentar um pouco, aí ela ganha, essas notas que aparecem nela gelada, ganham intensidade e explosão de aroma. Isso é muito legal. Poucas cervejas conseguem evoluir tanto na taça, mudando a temperatura, como essa aqui. Outra curiosidade em cima desse assunto é que esse estilo de cerveja, Strong Golden Ale, meio que surgiu ali para brigar com as Pilsens que estavam invadindo a Bélgica. Curioso, né, cara? Vamos fazer então uma cerveja que vai lembrar uma Pilsen, a coloração dela parece muito uma Pilsen, só que ela é uma cerveja belga, potente, intensa, de aromas e tal. Então, você tem essas duas formas aí para degustar. E falando um pouco da diferença de uma Strong Golden Ale para uma Dark Strong Ale, aqui ao invés das notas cítricas que eu falei aqui, de frutas amarelas, aqui você vai ter notas de passas, uva passa, ameixa seca. A base maltada é uma base maltada escura, então vai ter notas caramelizadas mesmo, pimenta negra, pimenta preta, uma cerveja bem intensa. De potência, de álcool e de sabor, elas são muito parecidas. E, enfim, falar das duas aqui que a gente degustou. Cara, primeiro assim, quando a gente pega uma Barrel Age, uma cerveja Barrel Age, o que a gente espera disso? A gente espera uma cerveja extremamente complexa, elegante. O que você espera de uma cervejaria que faz a versão Barrel Age, de uma cerveja que já é considerada uma das melhores do mundo? Cara, aí a régua tá lá em cima. E quando você degusta, você já degusta com a régua lá em cima. E quando a gente degustou isso aqui, a gente falou assim, cara, eles conseguiram. Realmente eles conseguiram evoluir o que já era bom. Falando especificamente da Golden, ficou muito legal porque eles conseguiram trazer o frescor da Delirium Tremens. Então, vem aquelas notas de damasco, de frutas cítricas que eu falei, elas vieram aqui. Lógico, com menos intensidade, mas elas vieram. E aos poucos, no paladar, você vai degustando, aos poucos foram abrindo as notas de madeira mesmo, as notas abaunilhadas, as notas amadeiradas, lembrando chocolate branco, lembrando sobremesa. Sensacional. Uma das melhores Barrel Age que eu degustei na minha vida. Aqui ficou muito legal. Essa cerveja aqui, ela é um blend da Delirium Nocturno com a Noel, que é uma outra cerveja da Huge. É a Christmas dele, a Wine Nuts deles, que é uma cerveja que eles fazem pro Natal. É uma cerveja, vai parecer um pouco a Nocturno, só que ela é tão alcoólica quanto e é um pouco mais adocicada, com as notas que lembram a comida ali natalina mesmo. Uva passa muito intensa, lembra a panetone até, uma cerveja um pouco mais adocicada. Então ela é um blend da Noel com a Delirium Nocturno. A Nocturno, ela é uma cerveja que ela traz umas notas lupuladas até mais intensas do que as Dark Strong Ales que a gente conhece por aí. Não é uma cerveja extremamente lupulada,
lupulada, mas quando a gente pensa em Dark Strong Ale, é quase lúpulo zero, porque o destaque das cervejas belgas é o fermento. Quando a gente está falando aqui de notas de fruta amarela, frutas cítricas, frutas passas e tal, a gente está falando do fermento belga. Cada cervejaria tem o seu fermento ali e guarda isso a 7 chaves, porque é o fermento que vai dar toda a complexidade que a gente conhece das cervejas belgas. Quando a gente leva isso para a madeira, a gente precisa conservar as notas de frutas, as notas condimentadas do fermento, mas incorporar as notas amadeiradas. Isso define se uma Barrel Age está num nível muito alto ou é só mais uma Barrel Age. E aqui eles conseguiram. Essa cerveja está sensacional. Ela vem com essas notas frutadas, de frutas negras, de frutas passas que eu falei, com as notas de madeira muito mais intensas do que aqui. Aqui a gente encontra notas, chega a dar notas de tanino mesmo. Sabe quando você toma um vinho, chega a secar no paladar? Aqui você encontra isso. Essa cerveja, ela envelhece, ela evolui também na taça, ela vai ficando cada vez mais delicada. Na hora que você termina de tomar elas, você vê que você tá com calor, assim, porque são cervejas extremamente alcoólicas e elas são fáceis de beber. Então a gente usa um termo que chama drinkability, né? São fáceis de beber, apesar da potência e apesar da intensidade. Bom, é isso. Marca o amigo cervejeiro, compartilha o vídeo para quem gosta de curiosidades, para quem quer entender um pouco mais sobre o universo da cerveja. Ele coloca na lista aí cervejas raras e exclusivas para se degustar.